Fala aí pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo de física, mais um conteúdo do Enem, da nossa salinha, do nosso extensivo Enem. Hoje a gente está aqui para poder falar de quantidade de movimento, impulso e colisões. Vamos começar essa aula falando sobre quantidade de movimento e tentando primeiro entender o que é essa grandeza e o que ele explica para a gente. Mas para isso, vamos tentar ativar algumas memórias sensoriais de vocês. Pergunta: qual desses dois veículos vai ter mais movimento? Né? Eu tenho o meu carrinho de cima e tenho o meu carrinho de baixo. Qual tem maior movimento? Vai ter mais movimento aquele que vai ser mais difícil de retirar esse movimento dele. E por retirar um movimento, a gente entende parar, certo? Então, qual dos dois é mais difícil parar? Isso aí. Se você falou que é o de baixo, você falou corretamente, né? O mais difícil de parar vai ser o de baixo, porque quanto maior for a velocidade do corpo, mais movimento ele tem. Ou seja, eu posso enunciar a minha quantidade de movimento como sendo esse valorzinho aqui, ó, Q, né? Então, a minha quantidade de movimento tem uma relação com a velocidade de um móvel. E qual é a relação que ele tem com a velocidade do móvel? Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento, porque você reparou que eu tenho exatamente o mesmo automóvel, só que o de baixo tem uma velocidade maior, isso torna ele mais difícil de ser parado, ou seja, ele possui uma maior quantidade de movimento. Beleza até aqui? Vamos mais para frente um pouquinho. Porque a quantidade de movimento ela não é relativa somente à velocidade. Preste atenção num outro exemplo. Agora eu tenho um caminhão e um carro. Os dois à mesma velocidade. Repara que os vetores de velocidade têm a mesma intensidade, né? O mesmo tamanho, olha aqui, ó. O mesmo tamanho para os dois vetores. Qual dos dois vai ser mais difícil de parar, né? O mais difícil de parar, concorda que vai ser o meu grande caminhão aqui, né? E qual é a diferença mais marcante entre o caminhão e o carro? A maior diferença entre eles é a massa, não é isso? Essa massa que é muito maior aqui no meu caminhão do que no meu carrinho, certo? A massa do meu carrinho é muito menor. Então eu posso te dizer que quanto maior a massa, maior vai ser a quantidade de movimento do corpo, ou seja, a massa também é diretamente proporcional à quantidade de movimento. Se eu aumentar a massa, eu aumento a quantidade de movimento. Então isso me traz uma relação, né, de produto entre massa e velocidade que indica essa minha quantidade de movimento Q, onde a unidade dela é dada por quilograma da massa vezes metro por segundo da minha velocidade, né, que está expressa aqui do lado. Estou escrevendo só para poder mostrar, mas a minha unidade então de quantidade de movimento vai ser o quilograma vezes metro por segundo. E uma outra informação importante sobre a minha quantidade de movimento é que essa grandeza é uma grandeza vetorial. E de onde vem esse caráter vetorial dela? Ela é um produto entre massa e velocidade é um vetor, tem módulo, direção e sentido. E eu multiplico essa velocidade pela massa, que é um escalar. E sempre que eu tenho um produto entre um escalar e um vetorial, eu vou obter uma grandeza vetorial. Ou seja, a minha quantidade de movimento possui um módulo, direção e sentido. Ela também é um vetor. E isso é importante para o nosso estudo, porque depois a gente vai conversar sobre a quantidade de movimento de um sistema, certo? E também é importante porque a gente sabe que a matemática dos vetores não é a mesma matemática dos escalares. Então, já partindo disso daí, eu sei que a minha quantidade de movimento é uma grandeza que vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Você repara aqui que nos dois exemplos que eu te dou,
a minha quantidade de movimento, representada pelo vetor Q, ela tem a mesma direção horizontal e sentido da direita para a esquerda que o meu vetor velocidade. E aqui, né, no vetor de baixo, você está vendo que a intensidade dessa quantidade de movimento está sendo representada numa intensidade maior, não é? Porque eu tenho uma maior massa, apesar da mesma velocidade, então uma maior quantidade de movimento. Entendida a quantidade de movimento, então, ela vai ser uma grandeza que representa o produto entre massa e velocidade e que te fala o quanto de movimento, o quanto de inércia, o quão difícil é alterar o estado de movimento de um corpo. Essa é a nossa quantidade de movimento. E vamos fazer um exercíciozinho aqui da UERJ, bem simples, para a gente poder começar a aplicar isso daí. Dá um pause aqui, sempre dos exercícios, dá um pausezinho, tenta resolver e depois você assiste a resolução, beleza? Então vamos lá, acho que você já tentou resolver, vamos resolver juntos agora. Vamos lá. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como foguetes pela simples interação com o meio. Admita que, em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 elevado a menos 26 kg adquire velocidade de 2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é igual a... Beleza. Vamos calcular isso aqui então. Aqui eu estou resolvendo exercício, aí minha cabeça fica mais baixa, né? Vou tentar mexer um cadinho aqui a câmera, que agora ela tá no zoom. Tá no zoom brabo. Ó, então vamos lá. Quantidade de movimento, então, que a gente quer é a ordem de grandeza, né? Mas antes vamos achar a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. A massa, ele deu aqui pra gente, né? 9 vezes 10 elevado a menos 26 kg, vezes a velocidade, que é 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Então, eu já tenho a unidade de massa em quilograma, eu tenho a unidade de velocidade em metro por segundo, já está tudo ok pra gente, né? Basta então a gente fazer esse produto. Fazendo esse produto, eu tenho aqui então 2 vezes 9, eu tenho 18, vezes 10 elevado a, vamos lá, menos 24. Mas ele pede a ordem de grandeza. E aí, para poder encontrar a ordem de grandeza, primeiro de tudo a gente precisa colocar esse valor aqui em notação científica. Ou seja, eu vou andar com essa casinha para cá, uma vírgula. Então eu vou ter 1,8 vezes 10 elevado a menos 23 quilogramas vezes metro por segundo, certo? Aí vamos lá. Se eu quero a ordem de grandeza, eu preciso comparar esse número aqui, ó, a mantissa, com 3,16. Como ele é menor do que 3,16, né? Eu sei que quando esse número é menor que 3,16, eu tenho que a ordem de grandeza é igual a potência de base 10, somente 10 elevado a menos 23. Então, a nossa resposta, letra D de dado. Beleza? Questão de 2024 da UERJ, bem tranquilona, sem muito mistério para a gente poder resolver. Agora, vamos mais um pouquinho para frente. A gente já entendeu o que é quantidade de movimento, né? Que está muito ligado com a inércia dos objetos, que é aquela tendência que ele possui de manter o seu estado de movimento. E agora a gente vai para uma outra grandeza, para o impulso de uma força. E a gente precisa recordar que uma força é a causadora de alteração da quantidade de movimento. Uma força que faz a quantidade de movimento de um corpo se alterar. E como que essa força cria, né, uma alteração de quantidade de movimento? Vamos se ligar aqui. Eu tenho
o meu Renaultzinho Twingo, tá aqui, bonito pra caramba, e ele deu problema, eu precisei empurrar. Para empurrar esse carro, eu não vou fazer uma força instantânea nele e empurra ele e deixa ele ir, né? O que a gente faz é aplicar uma força em um certo intervalo de tempo. Então o carinha vai correndo ali atrás dele e vup, empurra esse carro para ele poder conseguir andar. Você percebe que houve um certo intervalo de tempo para essa força ser aplicada. Essa força foi aplicada no carrinho e no final ele tem uma velocidade, mas no início a velocidade dele era zero. Ou seja, eu tenho aqui uma certa quantidade de movimento inicial, que era zero, e aqui eu tenho uma quantidade de movimento final, né, que vai ser a massa do carrinho vezes a velocidade dele. Quem alterou essa quantidade de movimento? A minha força, que foi aplicada por um certo intervalo de tempo. Tá? Mas como que essas grandezas se relacionam? Elas se relacionam através dessa grandeza chamada impulso. E o que o impulso mede? Ele vai medir a aplicação de uma força, ou seja, quanto maior for a força, maior o impulso gerado por ela. E também tenho a grandeza do tempo, porque quanto mais tempo essa força atuar sobre o corpo, maior vai ser também o impulso que vai ser gerado. Se eu só tocar num instante de tempo muito pequeno, ora, eu vou ter aí um impulso muito pequeno, mas como a gente viu aqui no desenho, né, durante todo esse trajeto aqui, em um intervalo de tempo grandão, né, eu tenho a aplicação dessa força e ela proporcionou um impulso maior. Então esse impulso vai ser determinado pelo produto entre força e tempo. Então o meu impulso, que vai ser força vezes tempo, vai ter unidade de Newton, que é a unidade de força, vezes segundo, que é a unidade de tempo para o sistema internacional. Então a gente tem o impulso como sendo uma grandeza, né, que vem de um produto entre um escalar, que é o tempo, e um vetor, que é a força. Ou seja, o meu impulso também será um vetor. E por ser um vetor, ele precisa de direção e sentido. E a direção e sentido do impulso sempre será a direção e sentido da força aplicada. Então eu tenho aqui, né, o módulo sendo dado por força vezes tempo e a direção e sentido é a direção e sentido da força que foi aplicada nesse corpo. Beleza? Só que isso acontece, né, essa relação existe para uma força constante. Se essa força não for constante, se eu tiver aqui uma força que varia, né, uma força que tem um valor variável, como que eu vou determinar o impulso? Então, olha só, primeiro eu vou olhar para esse gráfico força versus tempo, porque ele vai me dizer como essa força varia, né? Se eu tiver uma força constante, aqui você percebe que ela é constante, ela não varia, não muda. Se eu tiver essa força constante, você concorda que a área sobre, né, essa linha, ela vai me dar um impulso, já que ela vai medir, né? Como que seria essa área? Essa área seria a força F, né? Porque seria todo esse lado aqui, ó, lado vezes lado. Esse lado vale F e esse ΔT. Então esse impulso, que é força vezes ΔT, é dado pela área sob a reta aqui do gráfico. Pô, sério, de boa. Entendi. Mas para que eu vou querer isso se eu posso fazer só força versus tempo? Ah, porque nem sempre essa força vai ser constante como esse gráfico. Em outro gráfico, onde eu mostro para você que a força varia, você percebe que ela tem vários módulos de acordo com a passagem do tempo. Qual seria o valor de força que você colocaria aqui para poder encontrar esse módulo? Um pouco difícil, né? Você não tem um valor constante para poder colocar. Então você precisa apelar para quem? Para a área abaixo dessa curva verde. Essa área vai te determinar o impulso, sacou a ideia? Então, sempre que você tiver uma força variável, para poder determinar o impulso, você precisa apelar para a área do gráfico. Ok, gente? Então, nós conversamos sobre o impulso, conversamos sobre a quantidade de movimento, e agora a gente precisa falar sobre uma outra grandeza.
né? Não uma grandeza, mas a gente precisa falar sobre o teorema do impulso, que vai trazer para a gente uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. E como que é esse teorema do impulso? O que ele diz para a gente? Para isso eu vou analisar esse sistema com dois bloquinhos, certo? Que tem velocidade inicial igual a zero. Para isso eu vou ter um rapaz puxando esse sistema com dois bloquinhos para a direita e fazendo uma força nesses dois bloquinhos que vai gerar uma tração no bloquinho A e por ação e reação o bloco A puxa o bloco B. Beleza. Se eu tenho um fio ideal, né, ele não tem peso, a tração no bloco A é igual a tração no bloco B, que eu posso chamar de T. E o que eu tenho aqui? A aplicação dessa força externa feita pelo nosso camaradinha aqui, beleza? Essa força externa vai ser aplicada por um certo intervalo de tempo, que vai ser marcado aqui. Logo, ela vai gerar um impulso. Esse impulso, ele vai fazer a velocidade desse sistema que antes era zero, aumentar para uma velocidade que agora eu não sei qual é, mas é diferente de zero. Logo, eu tive uma variação de velocidade. Opa, espera aí que ficou tudo preto, deixa eu ajustar. Voltou. Então eu tive uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade demorou um certo intervalo de tempo. Ou seja, foi gerada uma aceleração que está representada aqui. Ou seja, a aplicação de uma força gerou uma aceleração. Beleza, mas para que serve isso tudo? Se liga aqui, pega o fio da meada. Essa força, né, aplicada externamente, mais a tração de A, mais a tração de B, concordam que elas serão a força resultante no sistema? E se elas serão a força resultante no sistema, você lembra da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema, certo? E então vamos lá, quem é a massa do sistema? A massa dos blocos A e B somadas. E a aceleração do sistema é a aceleração gerada por essa força, pela aplicação da força. Então aqui eu tenho que a aceleração é a variação de velocidade sobre tempo, que vai ser a minha velocidade inicial menos a minha, a minha velocidade final menos a velocidade inicial, e isso dividido pelo tempo. Beleza. Eu vou jogar, né, não jogar, né, esse meu tempo está aqui embaixo no denominador, e eu vou usar ele para poder multiplicar os termos que estão à esquerda da minha equação, obtendo força igual aqui, é um delta, tá, gente? Não sei por que houve aqui, mas aqui é delta T e delta T, ok? Então a variação de tempo multiplicou para lá, vai multiplicando, e aqui eu tenho massa do sistema, e massa do sistema vezes velocidade final, massa do sistema vezes velocidade inicial, e eu cheguei aqui, ó, nesses dois termos, tá? O que eu tenho aqui? Primeiro, as forças tração de A e tração de B são forças internas, elas estão dentro do meu sistema. Essas forças internas, né, são forças que os corpos trocam entre si. Elas são um par, ação e reação. Por serem um par, ação e reação, elas se anulam, concordam? Então eu posso adiantar um pouquinho isso aqui e falar para vocês que o impulso gerado pela tração A vai se anular com o impulso gerado pela tração B, né? E esse cara aqui, força vezes tempo, é o impulso da força externa, da força F, né? É o único que sobrou aqui. Então, eu tenho que o impulso da força externa vai ser igual. Aí, olha só, massa vezes velocidade final. Concorda que isso é a quantidade de movimento final? E massa vezes velocidade inicial, isso é a minha quantidade de movimento inicial. Ou seja, eu tenho uma relação entre impulso e quantidade de movimento, dizendo que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento
inicial, ou seja, impulso, é igual a variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é quem gera uma mudança na quantidade de movimento. E o tanto de quantidade de movimento que se altera é igual, numericamente, ao meu impulso. Beleza? Isso me diz aqui, né, por exemplo, que a relação entre impulso e quantidade de movimento é igual a I vezes ΔQ. E onde que você repara essa relação? Quando eu tenho, por exemplo, esse camaradinho aqui, né? O meu bonequinho dummy sofrendo um acidente, onde ele está indo com uma velocidade, ele tem uma certa quantidade de movimento inicial. Essa quantidade de movimento inicial, ela é diferente de zero. E depois que ele bate na parede, ele tem uma quantidade de movimento final, que é igual a zero, já que ele para. E como que esse airbag funciona? Esse airbag funciona propondo um impulso que vai ser igual a essa variação de quantidade de movimento. Esse impulso, que é uma força, a aplicação de uma força vezes um intervalo de tempo, ele vai ser igual a essa variação da quantidade de movimento, né? Então olha só. Por que esse airbag funciona? Se eu tivesse uma colisão somente aqui, ó, com a parede, nesse ponto aqui, né, com a parede, concorda que o intervalo de tempo de colisão seria muito rápido, muito baixo. Se eu tenho um intervalo de tempo muito baixo, a força aplicada ela é muito alta. E como funciona o airbag? Ele funciona alterando essa relação, indicando para você uma força vezes tempo igual a variação de quantidade de movimento. Essa variação vai ter que continuar sendo a mesma, né? Não tem como mudá-la. Mas aumentando o intervalo de tempo, quando você coloca um airbag, né? Ele vai aumentar a quantidade de tempo que o corpo demora para poder chegar até a parede, né? Aumentando o tempo de contato da força e o corpo que está recebendo essa força, eu tenho uma redução da força aplicada. Essa força aplicada será menor do que a força aplicada se eu não tivesse esse dispositivo de segurança, né, o airbag. E então, como é que ele vai funcionar? Esse airbag, né, ele vai ser inflado para poder minimizar o efeito da inércia do movimento, para poder mudar a quantidade de movimento desse cara. E como que ele vai fazer isso? Ele vai suavizar essa frenagem, né? Ela vai ocorrer no intervalo de tempo que vai ser maior. Esse intervalo de tempo maior, já que impulso é igual a força vezes variação de tempo, né? Um intervalo de tempo maior vai necessitar uma quantidade de força menor para o mesmo impulso, gerando a mesma variação de quantidade de movimento, né? Então isso traz para a gente uma indagação sobre o carro seguro. O que é um carro seguro? Carro seguro é aquele que não se deforma quando colide. E o que é deformação, né? Deformação é esse carro entortar. Um carro seguro é um carro que bate e para? Poxa, não sei te dizer, né? Vamos pensar nisso? Do ponto de vista do ocupante, eu digo para você que um carro bater e parar e não se deformar é um perigo para o ocupante, já que o que vai acontecer? Olha para cá, eu tenho dois carrinhos, né? Um carrinho que ficou visivelmente deformado pela batida e um outro que está visivelmente bem, né? Não aconteceu nada com ele. E pensa aqui comigo, quanto maior for o tempo de contato, a gente já viu que menor será a força que o ocupante vai receber, não é isso? Ou seja, quanto mais esse carrinho deformar, menor a força que o ocupante recebe, mais seguro será esse carro. Então, se você for comparar um carro de antigamente, né, que era muito duro
indeformável, ele era um carro comparativamente menos seguro, já que você possui uma aplicação de força maior nos ocupantes quando esse carro sofre um acidente. Os carros de hoje que estragam, deformam, né? Você tem a perda total no carro depois de uma batidinha. Por quê? Ele absorveu aquele impacto, ele se deformou para que o tempo de impacto fosse maior e a força aplicada no passageiro fosse menor e ele sofresse um impacto menor dessa força, né? E isso torna esses carros mais seguros, certo? Beleza até aqui, gente? Então, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos falar aqui de um sistema, né? Um sistema formado por várias partículas e vamos falar da quantidade de movimento desse sistema. Nós falamos do impulso, agora a quantidade de sistema de um sistema formado por N partículas. Cada uma delas tendo a sua quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento de A, de B, de C. E qual é a quantidade de movimento de um sistema? A quantidade de movimento de um sistema é igual à massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa desse sistema. Ela pode ser determinada dessa forma ou então de uma forma mais simples, né? Você tem que a quantidade de movimento do sistema, e você vê que a quantidade de movimento é um vetor, a quantidade de movimento do sistema é igual à soma vetorial das quantidades de movimento de todos os de todos os componentes desse sistema. Então, quando você fala de quantidade de movimento, você está falando de um vetor e da soma vetorial de todas as componentes. Isso daqui é importante para a gente, né? É importante para a gente poder analisar sistemas compostos de mais de uma partícula. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa conversar também, que é um sistema quando ele está isolado. O que é um sistema? O que vai ser um sistema isolado, né? É aquele onde a resultante das forças externas vai ser nula. Ou seja, eu tenho um sistema aqui e digamos que eu tenho uma força para cá de 5 newtons e uma força para cá de 5 newtons também. Você concorda que a força resultante nesse sistema é igual a zero, né? Essas são forças externas. Ou seja, se impulso é igual à variação da quantidade de movimento, eu digo para você que impulso das forças... Opa, o que houve aqui? Ah, ele passou. Volta, que ainda não é para aparecer não. Volta, que não é para aparecer ainda não. O impulso das forças externas, ele vai ser igual a zero, né? E o que eu vou ter? Que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Ele quer aparecer. Eu não sei o que está vendo com esse negócio. Então, o impulso das forças externas é igual a zero, certo? E eu vou ter, então, que a variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é igual a zero, certo? Logo, a quantidade de movimento final vai ter que ser em módulo igual à quantidade de movimento inicial. E para que isso é importante? Aí agora é a hora dele aparecer, né? Vamos lá. Esse é o nosso princípio da conservação de movimento que está aplicado nesse exemplo aqui, ó, do nosso amiguinho que deu um tiro no carro, né? O que aconteceu com ele? Eu tenho um caso bem clássico aí, né, de sistema isolado, e a gente pode dizer aqui, ó, que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ou seja, eu tenho que a quantidade de movimento inicial, esse sistema estava parado, ela é igual a zero. E a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento da bala, que saiu da arma, mais a quantidade de movimento da arma, que teve um recuo, né? Ou seja, a quantidade de movimento da arma tem que ser igual à quantidade de movimento da bala, de forma negativa, pois são vetores. Eu tenho uma velocidade que está indo para um sentido e tenho outra velocidade que está indo para o outro. Então, eu vou ter sinais contrários. E aqui, né, eu tenho o módulo
da quantidade de movimento da arma é igual ao módulo da quantidade de movimento da bala. E quando eu escrevo sem a notação vetorial aqui em cima, eu já estou escrevendo o módulo para vocês. Então, indo um pouquinho mais para frente, né, eu tenho que esse cara vai se relacionar gerando um impulso, uma quantidade de movimento contrário, já que a quantidade de movimento se conserva para que o projétil tenha uma quantidade de movimento para a esquerda, a arma vai ter que ter uma quantidade de movimento de mesmo módulo para a direita, para que o somatório dessas quantidades de movimento seja igual a zero. E eu tenho uma velocidade, então, de recuo para essa arma, né? Eu tenho que a quantidade de movimento da arma, que é essa daqui, que tem uma massa bem grande, vai ter uma velocidade menorzinha, é igual à quantidade de movimento do projétil, que tem uma massa pequenininha e uma velocidade bem grande. Beleza? Isso traz para a gente o nosso teorema do impulso, né, que vai ser importante em várias aplicações das dos nossos exercícios, que vão trazer para você situações onde eu tenha, por exemplo, um patinador que empurra outro patinador, ou um astronauta que empurra uma nave, né? Eu tenho várias aplicações diferentes que são bem, como eu posso dizer, são bem conhecidas, né? São bem usuais. Beleza até aqui, gente? Estamos tranquilos? Estamos de boa? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui de 2019 do Enem, que fala um pouquinho sobre isso que a gente está conversando agora, né? É um exercício que fala sobre impulso e quantidade de movimento. Vamos lá. Aquela mesma situação, tá, gente? Dá aquela pausa e tentem resolver antes de ver a resolução. Mas agora que você já deu a pausa, em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar meio segundo, resulta de uma força impulsiva média maior do que a do peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu caderninho de anotações para a gente poder brincar aqui fazendo um pouquinho de desenho, tá? Então vamos lá. Posicionando ele aqui, eu tenho, deixa eu botar ele direitinho aqui para eu não me perder, tá certo? Um pouquinho mais para cá, pronto. Eu tenho um tijolo, tá? Esse tijolo vai cair de uma certa altura, pois ele tem uma força-peso que leva ele para baixo. E esse meu tijolo vai cair em cima de um capacete que eu tenho aqui embaixo. E como é que eu desenho um capacete? Sim, vou fazer tipo um chapéu. Pronto. Finge que é um capacete. Tá bonito. Esse tijolo, ele vai cair em cima desse capacete aqui. Então, vou pegar ele para cá, copiar, tá? Vou tentar replicar ele aqui. Eu tenho um botãozinho para poder replicar fácil, né? Ele vai cair, ó, puff, e bateu aqui no capacete, certo? Quando ele faz isso, esse nosso camaradinho, ele vai cair uma certa altura. E essa altura aqui, ó, eu vou marcar aqui para vocês. Ele me fala no exercício, né, que essa altura é de uma altura de 5 metros. Então essa altura igual a 5 metros. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos pegar mais algumas informações. Ele quer saber a quantos tijolos equivale a força impulsiva. Opa! A força impulsiva que esse tijolo vai gerar nesse capacete. Então, quando ele bater nesse capacete, ele vai pressionar ele, né? Quanto que vale essa força impulsiva média desse cara quando bater no capacete?
E é isso que a gente vai tentar descobrir, e eu vou chamar essa força impulsiva média. Deixa eu pegar aqui uma coisa de cores legal, acho que esse daqui tá legal. Esse aqui tá legal. Concluir. Aqui, ó. Aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o azulzinho. Essa força impulsiva média. Quem é essa força impulsiva média? Essa força impulsiva média, ela vai vir daqui, ó. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. E eu consigo perceber que há uma variação da quantidade de movimento quando esse cara bate no capacete, por quê? Ele vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade. E deixa eu usar a canetinha vermelha para isso. Ele vai chegar aqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V. E depois de um tempo, V inicial, né? E depois de um tempo que ele bater no capacete, essa velocidade vai se tornar zero, que é a velocidade final, já que ele bate no capacete e para. E ele fala que o intervalo de tempo para isso acontecer é de meio segundo. Poxa, então há uma variação da quantidade de movimento. Há então a aplicação de uma força em um intervalo de tempo que vai transformar uma quantidade de movimento final, né, inicial, em uma quantidade de movimento final. Ah, beleza. Mas se ele parou, ele bateu no capacete, a velocidade final vai ser zero, certo? E essa força foi aplicada para cima, ou seja, ela vai estar com valor negativo. Ela atuou por um intervalo de tempo de 0,5 segundos. Isso vai ser igual a menos, deixa eu melhorar esse 5 aqui, menos a massa desse tijolo, que é de 2,5 kg, já que a quantidade de movimento inicial, né, antes da batida, não é lá no alto, tá? Antes da batida é massa vezes velocidade inicial. A massa 2,5. Agora falta a gente descobrir quem é essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade inicial. Poxa, a gente precisa então apelar para cá, para essa queda. Qual é a velocidade com que ele chega a bater no capacete? Ele adquire essa velocidade caindo. Se ele está caindo, ele está sofrendo uma queda chamada queda livre, né? Que é um movimento uniformemente variado. E aqui eu vou pegar uma outra cor para a gente poder resolver essa parte. Vamos pegar aqui, essa aqui, melhor, preta. Vamos lá, divide aqui. E nessa queda livre, eu tenho um movimento uniformemente variado, em que eu não tenho tempo para poder determinar e eu quero determinar a velocidade dele lá embaixo. Quando eu não tenho tempo, eu uso Torricelli, velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Beleza. A velocidade que ele chegou lá embaixo, né, é essa velocidade aqui, que eu vou chamar isso aqui, ó. Vamos chamar essa daqui de V1, que é igual a zero, essa aqui de V2 e essa aqui de V3, que é igual a zero. Ele quer achar V2, né? A velocidade V2 ao quadrado é igual. A inicial é essa V1 aqui, ó, que é zero, mais 2 vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade, 10, vezes o ΔS, que é o espaço que ele caiu, né? Um espaço de 5 metros, uma altura de 5 metros. Então, vezes 5, beleza? Eu vou ter 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 10 quadrado, não é isso? Raiz de um lado, raiz do outro. Então, a velocidade no ponto 2 vai ser igual a 10 metros por segundo, certo? Então, essa velocidade aqui, ó, 10 metros por segundo. Foi a velocidade que ele bateu no capacete. Ah, tá. Então, beleza. Se essa é a velocidade com que ele bateu no capacete, então aqui eu tenho massa vezes essa velocidade, né? Que é a minha velocidade 2, vezes 10. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 10. Beleza? Então, vamos lá. Força vezes 0,5. Então, vai dar menos 0,5 F igual a menos 25. Multiplico por menos 1 dos dois lados. Eu vou ter que F, a força com que ele vai bater no capacete, vai ser então igual a 50 newtons, certo?
Só que a pergunta não é a força com que ele bate no capacete, é o equivalente em tijolos a essa força. Eu sei que cada tijolo tem um peso que é igual a massa vezes gravidade. A massa de 2,5, gravidade 10. Cada tijolo, então, tem um peso de 25 newtons, o que faz com que 50 newtons dividido por 25 seja igual ao peso de 2 tijolos, não é isso? E esse é o peso de 2 tijolos. A nossa resposta, então, vai ser igual a letra A, aqui, ó. Esse impacto equivale ao peso de 2 tijolos. Beleza, gente? Questãozinha que não é trivial, questão bem bacaninha do Enem, tá? E bem interessante para a gente poder conhecer alguns conceitos. Agora, vamos falar vamos falar de um outro conteúdo? Vamos passar agora para colisões. O que é colisões, né? São batidas, né? Eu tenho objetos que vão colidir um com o outro e transferir quantidade de movimento. Eu tenho como exemplo as minhas bolinhas de bilhar, ou então dois carros, né, que estão numa batida como aquele ali. E eu tenho dois tipos de colisão, dois grandes tipos. Primeiro é a colisão elástica. E o que eu tenho na colisão elástica? A energia total não varia na colisão. A energia de antes da colisão é igual à energia depois da colisão. E eu tenho a minha colisão inelástica. O que é a minha colisão inelástica? Eu tenho uma colisão que é mais corriqueira, né? Essas são colisões que você vai encontrar aí no dia a dia, né? E o que você tem? Parte da energia cinética é transformada em outras formas de energia. Ou seja, eu tenho perda de energia nas colisões inelásticas. E nas colisões elásticas, eu mantenho a energia de um corpo. Mas como que eu posso determinar qual colisão eu estou presenciando, né? Antes, eu preciso falar de uma grandeza que é chamada coeficiente de restituição. Olha para cá. Eu tenho duas esferas, uma indo em direção à outra, e elas vão se chocar. Pluft, bateram. Aqui eu tenho um coeficiente de restituição que vai ser indicado pela letrinha E, e o que ele vai medir? Ele vai medir a razão entre a velocidade relativa depois do choque e a velocidade relativa antes do choque. E lembrando, o que é a velocidade relativa, né? Aqui a gente tem um formato um pouquinho geral, né, que diz pra gente que vai ser o somatório das velocidades quando elas estiverem em sentidos opostos. Por exemplo, qual é a velocidade relativa de dois carros a 80 km por hora cada um, indo de frente um ao outro? Vai ser 160 km por hora, o somatório dos seus módulos, beleza? E essa velocidade relativa vai ser negativa quando eu tiver eles no mesmo sentido. Por exemplo, dois carros, um a 100 por hora e o outro a 120. Qual é a velocidade relativa entre eles? 100 e 120, o que está atrás, né? Então o carro de trás vai se aproximar do carro da frente com 20 km por hora, ou seja, a diferença entre as suas velocidades, certo? Então a velocidade relativa pode ser a soma, quando eu tiver sentidos opostos, ou a subtração dos módulos, quando eu tiver o mesmo sentido. E isso é importante para a gente poder classificar esses choques, né? E a gente classifica esses choques de que forma? Vamos ver aqui. Eu tenho uma tabelinha para poder construir, onde a gente vai entender essas quantidades de movimento. Se liga aqui. Eu tenho um choque elástico. Quando ele vai ser elástico? Quando o coeficiente de restituição for igual a 1. Ou seja, a velocidade relativa depois do choque é igual à velocidade relativa antes do choque. Isso vai me dar uma razão entre elas igual a 1. E me dá mais uma informação também. Eu não tenho variação de energia cinética. A energia cinética é a mesma antes
e depois a energia cinética total do sistema, né? Um choque parcialmente elástico, ele ocorre quando eu tenho um coeficiente de restituição entre 0 e 1, ou seja, a velocidade relativa depois do choque é um pouco menor do que a velocidade relativa antes do choque. E aqui eu tenho uma perda de energia cinética, a energia cinética vai se reduzir um pouquinho. E no meu choque inelástico, eu tenho um caso onde dois corpos vão bater e andar juntos. Você pode perceber isso, por exemplo, com dois carros numa batida, né? Dois carros numa batida, eles podem, por exemplo, um grudar na traseira do outro e irem andando juntos, né? O tal do bateu, grudou. A gente tem aí um coeficiente de restituição igual a zero, porque a velocidade relativa depois do choque é igual a zero. Então, o meu coeficiente de restituição vai ser igual a zero. E aqui é onde eu tenho variação de energia cinética, mas eu tenho a máxima variação de energia cinética. Nesse caso, eu perco bastante energia cinética. E em todos os meus casos, né, de choques no elástico, parcialmente elástico ou inelástico, né, como eu tenho forças internas, né, as forças que A faz em B e a força que B faz em A são forças internas do sistema, eu vou ter que o impulso gerado por elas é igual a zero. E sempre que o impulso gerado pelas forças internas é o único existente, quando o impulso das forças externas não existe, eu tenho que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou seja, a quantidade de movimento se conserva nesse sistema. Certo? Beleza, gente? Até aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui então algumas questõezinhas para a gente poder ilustrar isso que a gente está conversando. Vamos lá. Aqui, durante um reparo numa estação espacial internacional, um cosmonauta, um astronauta, né, de massa 90 kg, substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg. Então eu tenho aqui o meu astronautinha. Será que eu consigo botar aqui assim? Não, vou pegar aqui mesmo. Eu tenho aqui o meu astronautinha de massa 90 kg. E ele está consertando uma bomba. Vou colocar minha bomba aqui, redondona, de massa 360 kg. Essa é a massa do astronautinha. E essa daqui vai ser a massa da minha bomba, Mzão. O cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Então a velocidade inicial desses caras é igual a zero. E quando ele empurra a bomba para o espaço, ele pegou a bomba e ó, empurrou. Ele foi empurrado no sentido oposto. Tipo assim, ó. Ele foi para trás, né? Acabei de empurrar a minha mesa e eu fui enviado para trás. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Então, olha só, a minha bomba veio para cá com velocidade, vou botar aqui velocidade da bomba, igual a 0,2 metros por segundo. Opa, fiz aqui um erro. É que eu consigo apagar esse troço aqui? Tá na borracha. Ali, tava na borracha, não apagou. Eu, hein? Aff, que droga. Ah tá, deixa esse troço aqui. É um erro. Qual que é o valor da velocidade adquirida pelo astronauta em relação à nave? Então, olha só, esse cara adquiriu uma velocidadezinha para cá, né? Beleza. Eu vou chamar isso aqui de V. Cara, eu tenho força externa atuando? Não foi a força do astronauta que empurrou ele? Se a força do astronauta que empurrou esse cara, eu não tenho nenhuma força externa, eu só tenho forças internas. Ou seja, o meu impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento, vai ser zero. E eu tenho que a quantidade de movimento final vai ser igual menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento do sistema inicial, certo? Então vamos lá. Isso em módulo, né? E você tem que... Qual é a quantidade de movimento inicial do sistema? Zero. Já que... Qual era a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento de tudão aqui, né? Vamos abrir ela aqui. Era a quantidade de movimento do astronauta
mais a quantidade de movimento da bomba. Massa do astronauta vezes a velocidade inicial, mais massa da bomba vezes a velocidade inicial. Mas as velocidades iniciais são zero, ou seja, a minha quantidade de movimento inicial é zero. E quem é a quantidade de movimento final? A massa do astronauta vezes a velocidade final dele, mais a massa da bomba vezes a velocidade final da bomba. Certo? Beleza. E pegando isso daqui, colocando para o outro lado, né? Vou botar aqui para a gente ter mais espaço. Eu vou ter que a massa do astronauta vezes a velocidade dele é igual à massa da bomba vezes a velocidade da bomba. A massa do astronauta é de 90 kg. A velocidade que ele adquire, a gente quer descobrir. A massa grandona, né, é de 360 kg e a velocidade adquirida pela bomba é de 0,2 metros por segundo. Então a gente vai ter isso aqui cortando isso aqui com isso aqui, né? Eu vou ter um 72 aqui, velocidade, estava multiplicando, passou para lá dividindo, 72 dividido por 90, isso daqui vai dar 0,8 metros por segundo. Então a nossa velocidade do astronauta adquirida por ele é de 0,8 metros por segundo, beleza, gente? E vejam que aqui, ó, o que eu fiz? Eu troquei esse cara de lado, né? Joguei ele para cá. E uma velocidade tem que ser positiva, outra negativa. Então eu coloquei isso daqui em módulo para eu poder não ficar brincando com essas velocidades, tá? Até aqui de boa. Vamos ver uma outra questãozinha. Essa daqui do PISME, que é bem bacana. Deixa eu tirar esse negocinho daqui, esse pontinho vermelho. E agora eu vou tentar pegar o nosso caderninho para a gente poder anotar as coisas aqui. Opa, peraí que deu problema. Fecha aqui. Vem cá, caderninho. Um tubarão de massa 20 kg, que nada com uma velocidade constante de 2,2 metros por segundo, subitamente engole um peixe menor de massa 2 kg, que estava inicialmente em repouso. Considerando que o momento linear do sistema composto pelos peixes é conservado, pode-se afirmar que a energia mecânica dissipada nessa refeição é... Então, vamos lá. Esse exercício é um exercício bem bacana. Deixa eu pegar o caderninho aqui de anotação, porque os desenhos ficam melhores no caderninho de anotação. Então, vamos. A gente tem um tubarão, beleza? Esse tubarão... Como que eu vou desenhar um tubarão agora? Eita. Então, vamos lá. Eu tenho um tubarão. Eu vou fazer um peixão. Aqui, pronto. O tubarão é esse negócio aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, barbatana do tubarão. E ele tem massa de 20 kg, certo? Vou fazer o olhinho do tubarão, a boquinha dele. Tá aqui o meu tubarão. Aqui tem a barbataninha do lado dele também. E aqui tem o rabo do tubarão. Beleza. Ele vai nadar, né, com velocidade de 2,2 metros por segundo. Então ele está vindo para cá, ó. Para cá, com uma velocidade do tiburão igual a 2,2 metros por segundo. Vou deixar isso anotado aqui. Subitamente ele vai engolir um peixe de massa menor. Então quem é o meu peixe? O meu peixe vai ser um bichinho igual esse aqui. Copiar. Não, vou desenhar um peixe, né? Vamos desenhar um peixe. Preguiça. Vou fazer o meu peixinho aqui, ó. Aqui na frente dele aqui. Aqui. Ó, meu peixinho. Que isso, peixinho? O peixinho ficou bravo demais. A massa do peixe. Caraca, e tô orgulhoso do meu peixinho. Brabão. Aqui, até a boquinha dele também. Então eu tenho meu peixinho aqui de 2 kg, beleza? Esse peixinho, 2 kg, estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial do peixinho igual a zero, beleza? E o que aconteceu com essa coisa aqui depois? Eu tenho esse cara aqui, meu tiburão, que vai copiar aqui, deixa eu copiar esse negócio, e vou colar para eu poder tentar expressar, ó. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Vou pegar só esse tiburão aqui
Não. Só esse tiburon. Aqui, ó. O tiburão veio para cá. E o que ele fez? Nhaque no peixinho. Pegou o peixinho, ó. Vral. Jantou o peixinho. Então, o que aconteceu com esse sistema? Ele não tem mais uma massa de 20 kg. Né? Ele está ali dentro da barriga do tiburão. E agora, esse sistema tem uma massa maior, né? A massa do sistema, que eu vou expressar aqui, é igual a 22 kg. Ele jantou o peixinho. E o que aconteceu com isso? O peixinho estava mais devagar, estava paradão. E o tubarão estava vindo em frente a ele. Pô, quando ele pegou o peixinho, a velocidade desse tubarão, ela não vai poder ser a mesma. A velocidade desse tubarão vai ter que ser reduzida. Porque já que ele engole o peixe que estava parado, né? Eu tenho que conservar a minha quantidade de movimento, porque você percebe que não há forças externas. Se não há forças externas, aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, e já enunciar. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é igual a zero das forças externas, eu tenho que quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial vai me dar que a quantidade de movimento final, né, eu vou botar aqui final, é igual a quantidade de movimento inicial, ou quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. E quem é a quantidade de movimento final, né? A quantidade de movimento final vai ser, vou fazer aqui do lado, a massa do sistema, que é a massa do tubarão, mais a massa do peixinho, vezes a velocidade final adquirida pelo sistema. Isso tem que ser igual à quantidade de movimento antes. A quantidade de movimento do peixe era zero, então só tinha a quantidade de movimento do tubarão, né? Que era tubarão vezes a velocidade dele, que era a velocidade do tubarão. Substituindo esses valores aqui, eu vou ter então 22 vezes a velocidade que eu quero encontrar, né? Que é do sistema, que eu vou botar aqui, ó, velocidade do sistema, formado por tubarão e peixinho. Isso aqui vai ser igual à massa do tiburão, que é 20, vezes a velocidade dele, que era de 2,2. Então, tem que a minha velocidade do sistema vai ser igual a 20 vezes 2,2, né? Eu posso botar aqui, ó, 2 vezes 22 sobre 22, e eu posso simplificar isso aqui, ó, para dizer que a minha velocidade final do sistema era de 2 metros por segundo, beleza? Só que ele me perguntou, não foi quanto que é a velocidade do sistema, né? Ele me perguntou quanto de energia foi dissipada. A dissipação de energia foi a quantidade de energia perdida. Então você já pode dizer que se houve dissipação de energia, você já pode dizer que esse choque foi um choque inelástico, né? E nesse choque inelástico aqui, que bateu, grudou, ele bateu e foram os dois andando juntos, eu tenho uma perda de energia cinética. E quem é essa perda de energia cinética? Aí a gente vai ter que anunciar assim, ó. A perda de energia cinética, né, a nossa variação de energia cinética, vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. E quem é a energia cinética final? Massa do sistema vezes velocidade do sistema ao quadrado, isso aqui, sobre 2. E quem é a energia cinética inicial? Opa, desculpa, é menos. Menos massa do tubarão vezes velocidade do tubarão ao quadrado sobre 2. Certo? Aqui, ó, só para ficar bonitinho. Ó, deixa eu botar aqui sobre 2. Então vamos lá substituindo esses valores que a gente já tem, né? A massa do meu sistema é de... eu tenho a massa final, né? Eu tenho aqui energia cinética final e energia cinética inicial. A massa do meu sistema é de 22 kg, vezes a velocidade do sistema, que é de 2,2 ao quadrado sobre 2, menos a massa do tubarão, que é 20, vezes a velocidade do meu tubarão, que era... Opa, não, peraí. A velocidade do sistema é menor. A velocidade do sistema é 2 ao quadrado sobre 2. A do tubarão, que é 2,2 ao quadrado, isso daqui sobre 2. Certo? Então, vamos lá.
eu vou ter aqui vamos ver aqui, massa do sistema, velocidade do sistema, né? Ok? 22 vezes 2,2, aqui eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui, isso aqui vai dar 44, né? Menos 2,2, isso aqui vai dar 10, aqui vai dar 1. Esse 2,2 vezes isso daqui vai dar 48,4, certo? 48,4. E o que isso aqui vai me dizer? Isso vai me dizer que é um menos, né? Que eu tenho 44 menos 48,4 menos 4,4 joules. Eu tive uma variação de energia cinética igual a menos 4,4 joules, ou seja, o meu sistema perdeu 4,4 joules. Ele tinha antes aqui, ó, para eu colocar aqui e ficar bem claro, né? O tubarão sozinho tinha uma energia cinética de 48,4 joules. E depois que ele comeu o peixe, esse sistema caiu para uma energia cinética total de 44 joules, dando uma diferença, né? Ocorrendo uma variação dessa energia cinética. Por isso, esse choque vai ser um choque com perda de energia, né? Um choque elástico, onde eu não vou conservar essa quantidade de energia, certo? A quantidade de energia vai ser perdida. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Façam os exercícios indicados aí na nossa salinha, da nossa apostila, os exercícios de nível fácil, nossos exercícios de aprofundamento vão estar disponíveis para vocês também. E o nosso grupo de dúvidas está aí pronto para poder vocês tirarem dúvidas quando vocês quiserem. Podem enviar as dúvidas de vocês que eu vou estar esperando. Muito obrigado aí pela paciência e pelo tempo de vocês. Até a semana que vem.